A novela das emendas parlamentares ganhou novos capítulos nesta sexta-feira por causa da falta de transparência. Direto para Brasília, a repórter Marília Ribeiro chegando. O que o ministro Flávio Dino decidiu em relação aos repasses feitos às ONGs. Boa noite, Marília. Bem-vinda. Oi, Thiago. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan nessa sexta-feira. Pois é, né, Thiago? A gente até perde as contas, né, da quantidade de vezes que durante essa semana a gente comentou sobre essa questão das emendas. E hoje nós vamos falar sobre as emendas em relação às organizações não governamentais que são conhecidas como ONGs. Isso porque, Thiago, a Controladoria Geral da União, a pedido, né, foi feito um pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que ele pudesse elaborar um relatório a respeito das emendas que são destinadas para essas ONGs. E aí, como resposta, o que foi que veio dentro desse relatório, né? Que dessas 26 ONGs, 13 delas não observam, não têm critérios de transparência em relação a esses recursos e 9 dessas ONGs, parte desse total, desse 26, 9, elas fornecem as informações, porém de forma incompleta. E apenas 4 ONGs, elas chegam com essa questão da transparência. E logo após isso, né, o que aconteceu? Esse relatório feito pela CGU, ele foi encaminhado pela Advocacia Geral da União, que nessa discussão sobre as emendas, ela vem representando o governo e encaminhou esse relatório para o Supremo Tribunal Federal. E como a gente já sabe, né, durante essa semana a gente acompanhou que o ministro Flávio Dino, ele não costuma demorar a dar respostas em relação principalmente a essa questão das emendas. E ainda hoje ele acabou decidindo o quê? Suspender esses repasses que são encaminhados para essas ONGs que não têm transparência desses recursos. Além disso, Thiago, o ministro também determinou a realização de uma auditoria da CGU nas ONGs que não seguem esses critérios de transparência e estabeleceu um prazo de 60 dias para a apresentação de um relatório sobre esse tema. Ele também ainda encaminhou uma intimação das outras 9 entidades, essas que apresentaram informações pela metade sobre a questão da transparência, para que elas possam cumprir a determinação de transparência no prazo de 10 dias. Além disso, também nessa decisão do ministro Flávio Dino dessa sexta-feira, ele pediu o cadastramento dessas ONGs nos sistemas de cadastro de empresas inidôneas e suspensas e também na lista de entidades privadas sem fins lucrativos impedidas. De acordo com o ministro Flávio Dino, a ausência ou a insuficiência de transparência ativa dificulta o controle, especialmente o controle social, que é essencial para a supervisão adequada e a garantia de prestação de contas na aplicação de recursos públicos. Tiago, como a gente pôde observar, né, durante esses primeiros dias do ano de 2025, essa questão das emendas vai continuar ganhando protagonismo aqui em Brasília. A gente já conversou a respeito sobre isso, que lá dentro do Congresso Nacional, quando os trabalhos retornarem, os parlamentares, alguns vêm dizendo em represálias em relação a essas decisões do ministro Flávio Dino, e o governo tenta ele apaziguar essa questão das emendas, né, Tiago? Então a gente vai precisar observar na semana que vem, porque nós vamos ter um encontro lá na Esplanada dos Ministérios, mais especificamente lá no Palácio do Planalto, para o ato, né, sobre o dia 8 de janeiro, né, onde será lembrada essa data de 2 anos dos ataques que aconteceram lá na Esplanada dos Ministérios, onde deve reunir a cúpula do Congresso Nacional e também ministros do STF, indo o ministro Flávio Dino junto com o governo. E esse impasse das emendas pode atrapalhar também essa questão desse ato que vai ser realizado lá no Palácio do Planalto. Quando os trabalhos retornarem lá no Congresso Nacional, aí que a gente vai ter uma clareza maior do que de fato serão essas consequências em relação a essas decisões do ministro Flávio Dino, e são confirmadas por toda a corte do STF em relação a essa questão das emendas parlamentares, que tanto foi falado em 2024 e segue
ele ganha no protagonismo em 2025, Thiago. Essa história não tem fim. Marília Ribeiro, você volta daqui a pouco para falar sobre eleições para 2026. Até mais tarde. Vou chamar a Dora Kramer. Dora, eu fico imaginando o seguinte, haja repertório para comentarista falar das emendas todas as vezes que o ministro Flávio Dino toma uma decisão agora em relação às ONGs. Ao que tudo indica, isso vai sinalizando que esse problema não se resolve tão cedo. Dora. Olha, o ministro Flávio Dino mexeu num vespeiro de abelhas furiosas, porque cada dia aparece uma coisa. E aí a gente vê a utilidade do Supremo Tribunal Federal ter encarado esse assunto, uma vez que o governo federal, o Poder Executivo, não tem força e não está a fim de fazer esse enfrentamento. Então, se escora no Supremo Tribunal Federal. E quando pode se perguntar, o que faz o ministro Flávio? Por que está com o ministro Flávio Dino? Porque quem estava com esse assunto era a ministra Rosa Weber, que proibiu o orçamento secreto. E o Congresso não deu a menor pelota. E o ministro Flávio Dino entrou na vaga dela e herdou o processo. Então, é por isso que ele está adiante. Ele foi parlamentar, ele foi governador, ele sabe por onde as cobras andam e as pedras rolam lá dentro do Congresso, sabe muito bem qual é a linguagem. Então, agora, entra a ONG, você vê que essa história das emendas, ela não acaba e não deve acabar mesmo. Não é para acabar, só vai acabar aquela coisa, quando terminar mesmo. E quando é que termina? Quando o Congresso aceitar cumprir a lei, muito simples, transparência, rastreabilidade, para onde vai esse dinheiro, quem mandou esse dinheiro, como é que vai ser aplicado esse dinheiro. Agora as ONGs envolvidas, isso é uma usina de escândalos, e por isso que o governo federal convoca ministros para discutir, porque tem perfeita noção de que isso, o governo, quando dá aval a determinadas demandas do Congresso, pode virar, ou melhor, vai virar sócio do escândalo, se não souber se conduzir. Não foi à toa, nem por outro motivo, que a CGU, recentemente, aconselhou o governo a não pagar parte das emendas que o Flávio Dino tinha liberado, porque viu que ali tem um potencial de escândalo enorme, de ilicitudes de toda sorte, porque para quê? A falta de transparência, ela dá margem exatamente a isso. A obscuridade, os congressistas vão reagir, porque, é claro, é muito melhor você ter quer dizer, muito melhor não deveria ser melhor, é muito mais fácil você transitar nesse terreno em que tudo é obscuro, você pode fazer o que você bem quiser com dinheiro público e ninguém reclama. Então, o Congresso se vê diante de um assunto em que ele fica contrário à opinião pública, à sociedade, de cujo dinheiro estamos falando. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Congresso Nacional, também os desafios do governo em 2025.